sejam bem-vindos mais uma vez aí no canal. E agora a gente está aqui saindo da cidade de Anapu, na Transamazônica BR-230. Então a gente vai sair de Anapu e vamos até a cidade de Pacajá, no Pará. São aproximadamente aí 78 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. É um trecho todo ele de asfalto, porém um asfalto que tinha parte estava com uma péssima manutenção. Inclusive a gente pegou alguns sistemas de SIG e PARE porque estava tendo obras de melhoria do trecho, mas vale lembrar que eram operações de tapa-buraco, onde partes específicas do asfalto estavam sendo tentando fazer a melhoria. A gente sabe aí que muitas das vezes esses tapas-buraco aí não adianta de muita coisa. Enfim, então é um trecho que precisa de um pouco de cuidado. É um trecho também que em determinado momento a gente encontrou um senhor tocando vários cavalos de moto, né, pela rodovia. A meu ver, uma situação bem complicada. Nós tivemos sorte que pegamos numa reta, então de longe eu já consegui observar, né, o movimento dos animais na estrada e já reduzir, mas de repente uma curva onde você vem numa certa velocidade pode se deparar com um cavalo desse e acabar gerando um acidente. Então é um trecho que tem um certo perigo aí nessa questão do trânsito de animais, né? Provavelmente o rapaz estava levando os cavalos de um sítio para um outro lugar, sei lá, né? Enfim, tem isso aqui nessa região, então tome cuidado aí se você estiver trafegando por aqui, né? E outra coisa, né, a gente está aqui atrás desse caminhão boiadeiro aí, né? Aqui já tem também bastante a presença aí da criação de gado. E aí é comum ver, né, esses caminhões já rodando aqui nesse trecho. Então caminhões, carretas aí que carregam os cavalos e os gados, né? A gente já consegue encontrar os montes aqui pela rodovia também. O trechinho entre as cidades de Anapu e Pacajá demora aí cerca de 1 hora para ser feito, né? Tem alguns quebra-molas, principalmente assim na saída da cidade aqui de Anapu, né? Tem que tomar um certo cuidado. Aí o pessoal aí ultrapassando aí em situações aí onde não é muito recomendável, né? É possível ver aí o trânsito da galera pilotando moto sem capacete. Então aquilo que a gente vinha enxergando lá atrás, a gente volta a ver por aqui. Então redobre a atenção, né, se estiver passando nesse trecho, né, ou em quase todos os aqui do norte do país. Em vários lugares aí a gente acabou tendo essa experiência aí de encontrar um motociclista carregando família, carregando muitos aí, né, mais do que o ideal, né, carregando aí criança de menor, criança de colo. Estão carregando 4 numa moto, tudo sem capacete. É uma questão bem crítica nessa região, né? E nós estamos falando de uma BR federal, né, onde teoricamente teria que ter uma fiscalização. Provavelmente não deve ter, e aí o pessoal acontece isso daí, né? Ou talvez tenha, mas por ser uma característica do pessoal aqui andar tudo sem capacete, provavelmente os policiais nem param e nem fazem nenhum tipo de atuação. O fato é que se uma pessoa dessa se envolve num acidente, né, de moto, a gente já sabe que é um grande risco, né, se envolver em um acidente, porque para ter sérios problemas durante o acidente ou até gerar morte é questão de pouco, né? Então assim, não custa nada, né, talvez ter um capacete, mas aqui a gente vê vários aí passando aí, vai ser que assim agora durante um bom tempo. Então é bom estar sempre atento, sempre alerta, né? Eles assim não andam em alta velocidade, então quando você tiver que ultrapassar tem que escolher o melhor momento. Aqui, por exemplo, né, a gente pega aqui agora um casal em cima da moto, e aí obriga a gente a ultrapassar num local que tem visão,
né? Então por aqui está tudo ok, mas as condições da pista podem mudar, pode ter um buraco na hora que você joga, o próprio motoqueiro também pode tentar fazer um desvio, e aí a gente tem que estar muito alerta aí com relação a esse tipo de característica aí. Bom, então vamos rumo a Pacajá, né? E falar um pouquinho sobre esse lugar aí que também, né, assim como Anapu ou outras cidades aí que a gente vem passando no trecho, também foi originada a partir da construção da BR-230 Transamazônica. Nenhuma novidade, certo? Pacajá está a 105 metros de altitude e faz ali divisa, né, com Novo Repartimento, Anapu, Tucuruí e Portel. São algumas das cidades aí, os municípios que fazem divisa com Pacajá. Então, às margens aí do rio Pacajá foi montado um canteiro, né, de obras para dar suporte na época da construção da BR Transamazônica. Então, desde lá, né, os operários com a construção da vila foram crescendo, foi aumentando e tudo mais, e aí virou o município que é hoje aí, certo? O município, ele tem aí aproximadamente 47 mil habitantes. Então, é um município pequeno, mas não tão pequeno, né? A gente já passou aí por outros municípios bem menores. E após então a construção, né, do trecho rodoviário que cortava aí Pacajá, o canteiro de obras foi desmontado e alguns colonos decidiram permanecer na área, né? Já tinham sido fixados ali, já tinham se localizado naquela região e aí preferiram permanecer ali. E aí formou-se a partir daí a primeira povoação fixa do território de Pacajá. No entanto, havia um entrave à permanência dos colonos na área, e o território de Pacajá estava delimitado para ser uma reserva florestal. O INCRA então tentou remover esses colonos, e a situação tornou tensa a ponto de serem efetuadas várias prisões de forma a coagir os colonos a deixarem o local. Após sucessivas e frustrantes tentativas de remoção da população, o INCRA reconheceu a posse do local e cedeu título definitivo aos colonos. A povoação surgiu então a partir do canteiro de obra, não tinha nenhuma organização urbanística razoável, né? Foram criando ali, levantando aqueles galpões, aqueles barracos, e aí não teve uma organização. E aí, com a iniciativa dessa organização do povoado, partiu aí de um proprietário de terras situadas à margem do rio Pacajá, que foi o senhor Antílio Marcelino, né, o conhecido aí como João Leite, que juntamente com outros técnicos do INCRA dividiu as terras da fazenda Ladeira Vermelha em 4 grandes lotes, 2 lotes em cada margem do rio Pacajá, distribuindo pequenas porções de lotes a quem se interessasse. Leite fundou um hotel no centro da cidade, que funcionava tanto como dormitório como ponto de referência rodoviário. Já em 82, João Leite tornou-se o primeiro vereador eleito por Pacajá. À época ainda se chamava Vila de Portel. E com isso, né, a vila então beneficiou-se de sobremaneira por situar aí entre as rotas de Altamira e Marabá. Então tá bem aí entre essa rota aí super importante aí da região aqui do Pará, servindo como principal ponto de referência entre essas cidades. E aí acabou que com isso, né, gerou o crescimento. Além de ser um ponto rodoviário de referência, Pacajá também acumulou dividendos da extração madeireira, iniciada logo após a sua fundação. Então aconteceu aí lutas pela emancipação de Pacajá, que em meados da década de 80, Pacajá era o maior e mais rico aglomerado urbano de Portel, rivalizando com a própria sede do município. Entretanto, a inexistência de comunicação rodoviária fluvial ou aérea com a cidade de Portel
fez desenvolver movimentos que pediam a emancipação política do vilarejo. A primeira organização montada para lutar pelo desenvolvimento e emancipação de Pacajá foi a Associação de Moradores da Vila. Esta organizou-se e obteve apoio de povoados vizinhos para a luta por sua emancipação. Foi então formulado um documento com assinatura de apoiantes e logo depois enviado ao Legislativo Estadual, que aprovou a realização de uma consulta plebiscitária em todos os vilarejos que comporiam o novo município. Então o plebiscito foi realizado e mais de 90% das pessoas votaram, fazendo com que o desmembramento de Portel ocorresse na época em 88. Alguns fatos aí recentes de Pacajá, que em 2011 envolveu-se no processo emancipatório que culminou na realização do plebiscito sobre a divisão do Pará. Esse estado grande que a gente já está aqui um tempo mostrando para vocês, né? Existem movimentos para divisão desse estado, né? Criar um novo estado, e esse novo estado chamaria Carajás. Em Pacajá houve uma maciça aprovação pelas propostas de Carajás e do Tapajós. Para a proposta do Carajás, mais de 90% dos eleitores do município votaram favoráveis à sua emancipação. Porém, o peso populacional de Belém, que é a capital aqui do Pará, não vê interesse nisso, né? E aí ela acabou ganhando pela não divisão do estado do Pará, né? Belém do Pará. Então a população acabou que no plebiscito fez com que o Pará continuasse o estado que é, né? E não houvesse aí essa divisão do estado. E aí entre os trechos, né, de Anapu até Pacajá, nesse aqui também tem uma pequena comunidade, né, que, se eu não me engano, chama Nazaré, tá? É uma comunidade aí que está na beira da BR-230, né? E mais à frente aí também tem uma chamado Bom Jardim, que é uma outra pequena aí também, que acaba sendo pontos de referência caso necessite de alguma coisa quando estiver fazendo a BR-230, né? Um restaurante, comprar alguma coisa, uma padaria, fazer um lanche, alguma coisa. Essas cidades aí pode ser que tenha alguma infraestrutura que possa ajudar. Não espere aquelas coisas maravilhosas com muito requinte, porque é tudo muito simples, né? Acredito eu que quem faz um tipo de viagem dessa aqui busca-se na simplicidade as coisas, né? Então provavelmente você vai chegar num barzinho vamos dizer, né, com piso de terra, com pessoal ali bem simples, né, mas que vai te atender perfeitamente aí, né. Então são pontos, né, de referências aí. Então são pessoas aí que a gente pode de repente estar contando com eles aí na hora de um possível aperto, né, quando estiver passando aqui pela BR. A gente espera que todo mundo tenha 100% de aproveitamento da BR e consiga fazer ela por completo sem nenhuma dificuldade. Mas nós estamos falando de BR-230, Transamazônica. Então aqui tudo é possível, né? Às vezes você pode cair num buraco desse da estrada e furar um pneu, precisar de um socorro, alguma coisa específica, né? Esses pontos, enfim, ajudam a gente muito. Então é bom começar a ver isso, né? Tinha tempo que a gente não estava vendo, a gente só via as cidades em si, mas esses vilarejos que ficam entre as cidades ajudam muito, né, para a infraestrutura e percurso do lugar aí, certo? Então agora a gente vai seguindo aí, daqui a pouquinho a gente passa aí pelo Sigpari. Demos sorte, porque quando a gente chegou aí no Sigpari, logo já abriu pra gente passar. A gente vem com uma maré de sorte, vamos assim dizendo, né? E aí
A gente parou ali, conseguiu logo já seguir a nossa viagem sem esperar muito tempo. E se tivesse que esperar também, paciência, né? E aí repare que aqui no asfalto já é possível ver aí, ó, os recentes recapeamentos, né? Em alguns pontos, os recentes tapa-buraco, vamos assim dizer, né? Não é um recapear, é uma operação de taca-buraco, de tapa-buraco, né? Que aparece aí, né? Você vai conseguir ver algumas partes com um preto mais escuro, né? No asfalto, são sinais aí, vestícios aí das operações que vêm ocorrendo, né? Que de certa forma traz um pouco mais de qualidade para o asfalto e favorece a população aqui, os caminhoneiros que passam, né, com carga aí, e cair num buraco desse pode rasgar um pneu, pode atrasar uma viagem, pode gerar um acidente, que é o pior, e vir trazer a fatalidade aí a alguma pessoa. Então segue a gente aí, continua no vídeo, pessoal, que a gente vai chegar lá em Pacajá. E chegando lá em Pacajá, eu achei um posto de gasolina, fui meio que não é bem uma rotatória, era uma espécie de cruzamento, mas um cruzamento meio louco. Eu não estava bem, meio que prestando muita atenção, não sei, é um negócio meio confuso. E aí a gente acaba entrando numa rua meio que de frente com umas motos assim, mas com cuidado ali a gente conseguiu desviar e chegar no posto de gasolina lá e abastecer para conseguir seguir a viagem aí com mais tranquilidade. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu!
9 minutos. Ó, você que depois tem comentado música pra você, mandar um alô pra galera lá da Panificadora Santo Antônio, que tá curtindo nosso programa. Givanilson, Patrícia, Anne, Antônio Carlos, a Camila, a Gleice. Bom dia a toda essa galera que escutaram conosco. Muito obrigado pela audiência. Se só estiver faltando alguém aí, mande mensagem, a gente tá sabendo aí quem é que trabalha tanto aí na Panificadora, quem é que tá aí conectado, tá? Às vezes nem sempre eu sei quem são as pessoas que estão aí curtindo o programa. Aí pede manda alô pra galera aqui da Panificadora. Vamos mandar alô pra vocês sim. Mas manda a mensagem aí que eu vou saber quem é que tá conectado, viu? Mas de qualquer forma, um abraço especial pra todos vocês aí, viu? Tá curtindo a nossa programação. E temos aqui participação no nosso programa. Quem está participando comigo pede música. É a esposa do seu banda, a dona Mariana Dina, participa comigo, pede sucesso. As 100 ovelhas, é isso mesmo, eram 100 ovelhas. Somente para curtir, né? Valeu, muito obrigado pela sua participação, um bom dia especial para você. Também participa comigo, pede música, o Givanilson, pede sucesso, oferecendo aqui para a Patrícia, também para a Anne e para toda a galera da Panificadora Santo Antônio. Valeu, Givanilson, muito obrigado pela sua participação, um bom dia para você. Vamos conferir grande sucesso, eram 100 ovelhas, logo na sequência, sucesso a pedido do nosso ouvinte, o Givanilson, lá da Panificadora Santo Antônio. Bom dia.
já. pedacinho desse não sei como isso é bom. Oi? É? Tá.
a tomba luz. Tomar cuidado. Quando ela ficar fazendo pra lá e pra cá, uma hora ela perde o traseiro e já era.
Pacajá. É Pacajá, meu bem? Hotel Queiroz 2. Provavelmente tem o Queiroz 1. E aí, meu filho? Agora você resolveu colocar a seta falando que você quer virar. Aqui também tem outra churrascaria da Loirinha, ó. Loirinha deve ser famosa. Pode ter gasolina ali. Eu nem sei se eu posso fazer isso que eu tô fazendo aqui, mas já fiz. Aqui não tem regra não. Vamos começar. Dirija com segurança. Vire à direita. Em seguida, mantenha à direita para BR-230, rodovia Transamazônica. Mantenha à direita. Em seguida, vire à direita em BR-230, rodovia Transamazônica. Bom dia. Bom dia. Completa de gasolina para mim, por favor. Isso.